Uma das coisas que a gente mais escuta aqui na escola é a pergunta sobre medicina regenerativa, que é. Essa pergunta é bastante frequente. E eu costumo dizer que para entender a medicina regenerativa, a gente precisa entender o contexto geral sobre medicina regenerativa. Calma, eu vou explicar melhor. Medicina regenerativa é a área da ciência médica geral ou estética que foca promover a regeneração ou cura de uma área afetada do organismo através da melhoria da resposta celular, mais especificamente o DNA da célula. Complicou agora? Vou melhorar. Dentro da célula, a gente tem o núcleo da célula. E nesse núcleo, nós temos uma estrutura chamada cromossomos. São estruturas encontradas no núcleo, bem lá dentro, que contém o material genético, o DNA. Eles são responsáveis por armazenar e transmitir informações hereditárias de pai para filho. Bem na ponta desses cromossomos, a gente tem os telômeros, que são estruturas que funcionam como se fossem, numa analogia, o cadarço do tênis. O cadarço do tênis não protege o cadarço de desfiar? Mesma coisa. O telômero protege o DNA contra a degradação. Essa é a analogia. O problema é que nós envelhecemos. E a cada divisão celular, esses telômeros, eles perdem uma pequena parte da sua estrutura quando atingem um tamanho crítico. O que acontece? Quando atingem esse tamanho crítico, eles morrem. E isso tem impacto no envelhecimento? Ou se tem. Esse encurtamento do telômero reduz a capacidade de renovação celular. Por isso que a gente tem doença associada à idade, como as doenças neurodegenerativas, demência, Alzheimer e até mesmo o temido câncer. O mais legal é que o tamanho desses telômeros eles são tão importantes, mas tão importantes que são usados como marcadores biológicos. Os cientistas forenses eles estimam a idade de uma pessoa utilizando o comprimento desses telômeros em amostras de DNA do indivíduo. Na medicina regenerativa, a gente entra com técnica que faz com que a gente prolongue a etapa de divisão celular. Então, a gente consegue manter a saúde máxima desses telômeros. E isso a gente consegue com alguns procedimentos clínicos, como, por exemplo, uso de células-troncos, biomateriais, fatores de crescimento, técnica de engenharia de tecido para estimular o organismo a se recuperar por conta própria. Isso é medicina regenerativa. Isso a gente aplica em tratamento de diversas condições, como lesões na medula espinhal, doença cardíaca, queimadura grave, problema articular, entre outros fatores que agridem o organismo de alguma forma, fazendo com que sua divisão celular seja danificada. E aí que tá, diferente dos procedimentos tradicionais, que muitas das vezes a gente só mascara os sinais do envelhecimento, a medicina regenerativa não. Ela atua na causa do problema estético. Como que isso acontece? Então a gente estimula a célula e com isso a gente melhora a firmeza, a elasticidade, a textura da pele, suaviza a ruga, linha de expressão e também a gente trata cicatriz, mancha e até queda de cabelo. Um dos tratamentos mais populares na medicina regenerativa é o PRF, fibrina rica em plaqueta e leucócito. Nesse procedimento, o que a gente faz? A gente tira o próprio sangue do indivíduo e a gente processa dentro de uma centrífuga e aí a gente vai reaplicar na pele para estimular a produção de colágeno e acelerar a renovação celular através de fator de crescimento, que são naturalmente fabricados por algumas células sanguíneas, como o leucócito e as plaquetas. Um exemplo promissor também é o uso de célula-tronco derivado da gordura corporal do paciente. Pode ser aplicado em áreas que necessitam de regeneração, proporciona resultados naturais e duradouros. E autólogo, mas não para por aí. A gente também tem o tratamento com injetáveis regenerativos não autólogos, como os polinucleotídeos, o famoso PDRN, que são fragmentos do DNA, derivado das células espermáticas do salmão, que tem ação anti-inflamatória, propriedade regenerativa, efeito antimelanogenético. O que é efeito antimelanogenético? É a famosa melanina que a gente não quer que se forme e aí a gente evita o melasma. Cicatrização de ferida, aumento de síntese de colágeno, preparo para a pele, entre muitas outras funções. É maravilhoso.
Em medicina regenerativa, a gente usa também os exossomos, que são pequenas vesículas extracelulares que são liberadas das células e têm como principal função a comunicação entre as células. Então, elas regulam os processos biológicos, contribuem na regeneração celular. Enfim, quando a gente fala de medicina regenerativa, a gente está falando de potencialização da estética de uma forma mais avançada, tecnológica. A gente está falando de futuro da harmonização. É o principal tema dos congressos mundiais hoje. Não se fala em outra coisa. É o tema chave e único, praticamente, em regeneração celular. Então a gente está atento a isso e a gente sabe que você precisa disso. Então aqui na escola a gente optou pela estética de alto rendimento e de alta performance. O seu paciente merece o melhor de você.